Zanetti, la marca ahora de Roberto Carlos, sigue el argentino, quita el brasileño, la viene controlando tranquilamente ahora Sampaio, juega sobre la ciudad para Roberto Carlos, pase largo por la derecha, por ahí se interna Tulio, va cargando Brasil, se aproxima al área la marca de Simeone, muy cerca del área, Petrolube, líder de la ubicación, visita Brasil, balón arriba, suelta Tulio, se ayuda con la mano, aqui se ayuda con la mano, entra Tulio. Fala você, torcedor tricolor que me acompanha de todo o Brasil. Eu sou o Teixeira Mendes, esse é o programa Laranjeiras Rádio. Você deve estar pensando, o Teixeira ficou maluco? Você está passando o gol do Túlio, Teixeira. O gol do Túlio, o Túlio é botafoguense, jogou no Fluminense em 99, jogou muito mal. Mas calma, gente, calma, que o entrevistado de hoje tem muito a dizer sobre esse gol e principalmente sobre o estádio onde essa partida foi jogada. Eu estou aqui com ele, o arquiteto e dirigente do Fluminense de Rivera, Héctor Lara. É com você, meu camarada Héctor. Ô, Teixeira, boa noite. Eu mando um abraço grande aqui da fronteira do Uruguai com o Brasil aqui, Rivera Santana do Livramento. Aquele gol eu estava lá, eu fui testemunha ocular, eu fiz o estádio, tive sorte que para a Copa América do 95 se fez o estádio Atílio Paiva para 27.172 lugares e tive a sorte de ser o arquiteto desse estádio, onde aquele dia o Túlio fez o gol na Argentina. Fazia muito frio, eu estava engripado, tinha febre, mas fui igual no jogo, esse jogo eu não podia perder. Esse jogo, Héctor, foi a estreia do estádio ou não? Não, a estreia foi uma semana antes, jogou Uruguai e Nova Zelândia. Ganhou com gol de Francescoli a seleção uruguaia, que estreou o estádio, inaugurou o estádio novo, né? Foi uma semana antes da Copa América. Esse estádio, né? Você participou da elaboração do estádio, né? Da concepção do projeto. Foi uma reforma ou uma construção? Sim, foi uma ampliação. O estádio de Rivera, o Atílio Paiva Oliveira, era um estádio com capacidade para umas 5.000, 6.000 pessoas. E na Copa América se fez um estádio, se ampliou o estádio de Maldonado, de Salto e da cidade de Rivera, no interior do Uruguai. E a outra sede foi o Centenário, né, de Montevidéu. Sim, que é o estádio que tem um peso simbólico extraordinário para o futebol uruguaio e sul-americano. É o estádio da primeira Copa do Mundo, né? Foi feito em 1930, para a primeira Copa do Mundo. Foi feito em 6 meses, um tempo recorde, e para a época que não tinha muita tecnologia para fazer concreto, essas coisas, foi uma coisa... fazia um fogo para secar o estádio. A história foi muito boa, da construção do Centenário, né? E, bueno, tem uma história mundial, né? Agora, em 2030, vai fazer 100 anos, né? Vai fazer 100 anos da Copa do Mundo e do Estádio Centenário. Héctor, eu vou te fazer uma outra pergunta. Aqui no meu bairro, em Jacarepaguá, nós tínhamos um estádio também, o estádio Eustáquio Marques, que recebia o nome do proprietário do estádio, porque ele construiu o próprio estádio. Né? E nesse estádio ele foi desfeito agora por conta das obras, né? Dos grandes eventos, Olimpíadas, não sei o quê. Mas a gente tem uma expressão aqui no Rio de Janeiro que se chama zerar a vida, que significa assim, olha, o cara conquistou tudo, não tem mais nada para fazer. Cara, conta aquela história que você me contou, que é interessantíssima, que você me contou em off, sobre a sua experiência no futebol profissional uruguaio. Você chegou a jogar no seu próprio estádio, no estádio que você mesmo ajudou a construir e projetar? Sim. O estádio da Copa América foi ampliado, como te falei, no 95, né? A gente fez o estádio para jogar a Copa América no ano 95. E no ano 96, num time que se chama Fronteira, aqui de Rivera, que foi fundado no ano 44 por meu pai, os diretores vieram, eu estava jovem, eu estava com 32 anos, e me pediram para ser presidente. Aí eu
me empolguei e no ano 96, como na época que eu construí estádio, por lógica, vieram as autoridades da ALF e da Conmebol ver as obras. Eu sempre mostrava as obras para as autoridades. Então, depois de recolhido de obras, isso, a gente ia almoçar, me convidavam a almoçar e a gente ia junto e falava de futebol. E eu me fiz muito amigo do Nicolás Leo, na época, do Figueiredo, e porque a gente ia para a mesa almoçar ou jantar e sempre estava falando de futebol. Eu gosto muito de futebol, me criei como bom uruguaio que eu sou, jogando sempre futebol aqui, todo menino que nasce tem que chutar uma bola. Aqui no Uruguai somos pouco e todos têm que chutar uma bola, ver se serve para chutar a bola. E então eu gostava muito de futebol e então eu sempre estava com eles. Aí quando esses diretores do Fronteira vieram me propor para ser presidente, eu disse, mas vamos jogar no profissional, porque eu sou conhecido das autoridades, vamos a Montevideo, se inscrevemos na AU. E assim foi. No ano 1997 o Fronteira jogou profissional e no ano seguinte, no 1998, subimos de segunda divisão, subimos para a primeira divisão profissional e vieram jogar aqui no estádio Chilo Paio, Peñarol, Nacional, todo o campeonato uruguaio se jogou aqui, nesse estádio que eu construí, sim. E, bueno, tive o prazer de ter um grande triunfo, porque para nós, aqui em Rivera, entrar na segunda e ter em 2 anos a sorte de subir para a primeira divisão foi um êxito esportivo muito grande para mim, né? E feliz por haver feito isso num time aqui da Fronteira, que foi fundado no ano 1944 por meu pai. Mas aí o projeto depois desabou, porque trocou o diretor e ficaram com dívidas e fechou o Fronteira. E aí, no ano 2002, eu tive a ideia de montar outro time profissional, de associar todos os clubes de Rivera e de Santana do Livramento, ser todo sócio e montar um só time profissional para jogar na AUF. E assim foi. No 2002 a gente jogou com um time que tinha sócios de clubes de Santana do Livramento e de Rivera. E aí foi que eu conheci o Fluminense de Santana do Livramento, que foi fundado em 1936 por um carioca que veio trabalhar aqui na Fronteira, no Exército, e fundou o Fluminense em 1936, que foi derrubador de campeões aqui, porque ele começou a ganhar dos times que já tinha aqui na Fronteira, do 14 de julho, do Grêmio Santanense, do Armor, e foi um time que foi profissional até 1975, 76. E aí ele entrou de sócio. Alô? Desculpa, gente, tivemos um pequeno problema técnico justamente aqui no momento do fusão de Santana do Livramento. Alô, voltou. Hector? Sim. Tivemos um pequeno problema técnico. Eu estou aqui. Mas aí você estava falando do momento, então, do Fluminense de Santana, que era o derrubador de campeões, tal como a Flâmula, né? Isso. Você me passou hoje. Isso. Aí eu conheci, quando eu montei o Rivera Livramento profissional, eu conheci o Fluminense aqui de Santana do Livramento, derrubador de campeões, que foi fundado por um coronel do exército daí, de Carioca, que veio morar aqui na Fronteira. Caramba. Aí, no caso... Oi? Desculpe. Sim. Não. Estou te escutando. Conclua o seu raciocínio, desculpe. E aí, bueno, nesse ano, 2001, 2002, comecei a frequentar o Fluminense aqui de Santana, que era um dos meus sócios, e comecei a me apaixonar por as cores, e inclusive começamos a jogar a nível da cidade, do campeonato da cidade de Santana do Livramento, comecei a jogar com o Fluminense. E aí eu tanto gostei do Fluminense que eu fundei o Fluminense Rivera, no lado uruguaio. Tirei uma parceria jurídica com as mesmas cores, com o mesmo escudo, igual que fez esse coronel que veio do Rio de Janeiro no ano 1936. Eu fiz isso no ano 2003, dentro do Uruguai, num grupo de amigos, se juntemos e fundemos o Fluminense Rivera, do Uruguai. E aí a gente jogou na Liga de Uruguaia, né? Jogamos
o campeonato da cidade, saímos tricampeão, porque ganhamos todos os jogos desse ano, 2003, e no 2004 joguemos a Copa País, no interior do Uruguai, e aí até aí sempre continuamos, até hoje continuamos jogando no Uruguai. E a nível agora nós temos um time montado, mas temos mais apontando a parte de veteranos, né? Temos um time de amigos, um grupo de amigos que mantém sempre as cores, todas as semanas se juntamos no Fluminense Rivera, né? E isso sempre, já vai 4 anos que a gente vai jogar um torneio no Rio, uma Copa do Mundo de Amadores, que organizam aí no centro do ZIC. E a gente vai aí no Rio, esse é o 4º ano que a gente vai, se Deus quiser, né? Que nesse caso é jogado em novembro, né? Como é que é esse campeonato lá no centro de futebol do Zico? É o campeonato do mundo da categoria Master? Esse campeonato é organizado, se chama Copa do Mundo Amadores, porque tem times da África, Sudamérica, Argentina, Chile, Uruguai, Colômbia, tem de todo lado, Portugal, e tem várias categorias. Tem a força livre, maior de 35, maior de 45 e maior de 55, que se chama Master, Supermaster, e a categoria Premium mais 55. É essa que a gente vai jogar com o Fluminense Rivera aqui de Uruguai. E é daqui da fronteira, porque a metade dos nossos jogadores são brasileiros, a outra metade são uruguaios, como tudo que acontece aqui na fronteira, né? Como a minha família mesma, a metade é uruguaia, a metade brasileira, né? Uhum. E nesse caso, assim... Oi, desculpe. Sim. E nesse caso, como é que é o desempenho do Flusão de Rivera? Mas a gente já pode dizer que o Fluminense de Rivera tem um torcedor no Rio de Janeiro, né? Depois que eu descobri o Flu de Rivera, eu já sou um torcedor. Não pude ir na competição ano passado, você esteve aqui, foi ao Maracanã, infelizmente não pude te encontrar. Mas fala um pouco do desempenho do Flu de Rivera nessa competição mundial. Olha, a gente tem ido, já vamos para o 4º ano que vamos. Nós temos participado bem. Até agora, o posto melhor que chegamos foi o 3º posto, mas este ano temos tratando de formar bem, e agora, depois que está passando a pandemia, vamos começar a treinar mais forte para ver se chegamos melhor montados neste ano. Para ver se podemos chegar até a final, né? E nesse caso... Desculpa. O ano sim. Não? O ano que saímos 3º, ganhamos de Portugal e saímos 3º lugar. Foi o ano 2018. O formato da competição é mata-mata? O torneio ocorre em quantos dias, mais ou menos? O formato na categoria Premium 55 que a gente joga, geralmente são 8 times, tá? Tem argentinos, brasileiros, uruguaios, e aquele ano teve português. Este ano não sei como é. Em setembro a gente já sabe mais ou menos como se conforma. E se joga em 2 chaves de 4, tá? Aí jogamos todos contra todos nas chaves. Se joga sábado, domingo e segunda, tá? É um dia atrás do outro, porque todo o campeonato vai do 27 de novembro até o 5 de dezembro. E até aí a gente tem que jogar dentro da chave os 3 jogos, classificação, tu vai para a semifinal e depois vai para a final. E a preparação do Flu de Rivera esse ano, em meio à pandemia, como é que foi o esquema aí? A galera tá empolgada para vir, tá confiante, ou os problemas do Rio estão afetando? Temos confiante. Tu sabe que, por sorte, aqui no lado do Uruguai, a pandemia foi mais leve, né? E, igualmente, a gente ficou muito tempo fazendo quarentena e os treinamentos foram individual. Como todo o mundo fez, a gente fez também. A gente treina individual, vai à academia, e recém agora está tratando de começar a se juntar e fazer um futebol. E estamos jogando agora um quadrangular para começar a
se preparar e, se Deus quiser, vamos para a final agora o sábado que vem. Vamos chegar na final. Cheguemos na final, né? Vamos ver, vamos disputar final sábado. Este sábado que vem. É o final do campeonato. Qual campeonato? Contra um time. É um quadrangular que fizemos de apertura aqui, para nós começar, depois da pandemia, começar a ter uma atividade. Se organizou um quadrangular, apertura, e a gente já jogou. Entre todos, fomos para a semifinal e já passamos agora, vamos para a final com um time, vai ser Boca Júnior contra o Fluminense Rivera. Boca Júnior da Argentina? Eles têm as mesmas cores, é o mesmo time, mesma camiseta, Boca Júnior se chama, e é da Argentina as cores, e nós somos do Rio de Janeiro, somos o clube do Rio, né? Não tem outra. As cores são as mesmas, e os nomes são os mesmos, Fluminense contra Boca Júnior. Ah, então a gente vai ganhar. Sim, a gente vai com tudo. Então a gente vai ganhar. Temos concentrado. Então a gente vai ganhar. É legal. E qual é a relação, assim, dos atletas e também do público, né? Do entorno, assim, do Fluminense de Santana e de Rivera, né? Qual é a ligação com o Fluminense do Rio, assim? Bom, quando eu te contei a história, eu me liguei com o Fluminense de Santana em 2001 e comecei a estudar história, e até hoje eu gosto muito de ir estudando história, né? Eu gosto de interpretar o passado, de ver como foi, e dia a dia eu descubro aqui na cidade, foi um time, o Fluminense aqui, que foi montado no ano 1926, foi um time que muito, por algo foi nomeado derrubador de campeões, e teve muito torcedor aqui da fronteira. Quando eu entrei no 2001, eu peguei o time um pouco já na decadência, porque já não tinha aqui na fronteira mais time profissional, já todo o efeito da Lei Pelé já havia derrubado todos os clubes profissionais aqui dessa zona do Brasil, e fecharam tudo, né? E ficou só a estrutura dos campos, vestuários e nada mais que isso, né? E jogando amador. Então, mas cada clube daqui, como tem história, já seja o 14 de julho, o Grêmio, o Fluminense, o Armo, que foram profissionais, tem muitos torcedores antigos, né? E bueno, são torcedores que pouco a pouco vão se apagando, já que o futebol profissional acabou no ano 1975, isso foi se apagando. E aqui a cidade, o futebol que rola hoje é amador, e também está muito fraco, né? A televisão tem tirado o público dos campos, né? E se tu fala com os guris agora jovens, eles estão tudo no Barcelona, no Liverpool da Inglaterra, nos times profissionais como Fluminense, Flamengo, eles só olham por televisão. E aqueles campos aqui da cidade que foram lotados na sua época, hoje já não são muito procurados, né? Os domingos jogam e é pouca a torcida que vai, né? Esse é um fenômeno, você tocou num ponto, poxa, fundamental. Esse fenômeno da globalização, né? Principalmente os jovens, eles vão abandonando as raízes locais. Isso está acontecendo no Rio de Janeiro também, né? Os jovens, principalmente os jovens de classe média alta aqui do Rio, eles estão perdendo a identidade com o Rio de Janeiro, com o futebol do Rio de Janeiro, em favor do Barcelona, Real Madrid, etc. Isso. Né? Aqui é igual. Os meninos pequenininhos com a camiseta do Barcelona, de Espanha, tu olha na rua, eu não posso acreditar. Eu nem olho, Thiago, eu não olho, não gosto de olhar. Eu gosto de olhar o que a gente tem aqui nomás, certo, né? Mas isso já é um tema filosófico, né? Mas aí me pergunta, tu viu como jogou? Que jogador? Não, eu só vejo ele quando joga na seleção do seu país. Quando ele vem aqui e joga, eu conheço ele. Senão eu não conheço o cara, porque ele joga
nos times que eu não gosto de olhar, porque são times, para mim, são muito artificiais, porque eles são feitos totalmente com dinheiro, né? Exato. E isso aí é uma seleção do dinheiro, né? Tu vê o Barcelona, né? É o poder do dinheiro. Outro dia desses eu fui chamado para participar de um programa, para dar uma entrevista, falar, inclusive da Lei Pelé, que você citou, que merece até um programa à parte aqui para a gente conversar sobre isso. E eu passei uma vergonha danada, porque me perguntaram como você escalaria a seleção brasileira hoje. Eu falei, eu não sei, eu não conheço ninguém. Ninguém joga no Brasil. Né? É muito chato isso, né? De repente, assim, tem um Cavani, tem um Suárez jogando aqui na América do Sul, né? Ter um Neymar na América do Sul, isso é muito importante, né? E a Lei Pelé fez com que a gente perdesse esses jogadores. Olha o Messi foi com 13 anos para lá, nunca jogou aqui na Sudamérica, não jogou uma Libertadores, não jogou. Por isso, quando ele vem aqui, não conhece o rigor da Sudamérica, né? Exato. E a Sudamérica é puxado os campos da Sudamérica, né? Não é os campos da Europa. Às vezes jogar na altitude. Eles não sabem que é altitude, né? Bueno que esta eliminatória anterior eu fui lá olhar o jogo do Uruguai contra a Bolívia. E me pegou a altura, né? 4.000 metros de altura. Eu pensei, primeiro dia não aconteceu nada, segundo a pouco, terceiro dia eu pensei que ia morrer. Me disse, não, agora uma semana vai passar. E eu, não, que uma semana nada, em 2 dias eu morro. Eu vou me embora daqui. Até eu não sentar no avião, eu não liberar o oxigênio dentro da cabine, eu não se me passou dor na cabeça, passei isso na cabeça, né? E eu não sei como os jogadores jogam, né? Lá em cima, né? Faltando oxigênio para jogar. É muito difícil jogar na altura, né? Mas não é só na altura, né? Tu vem aqui vai jogar na Argentina. Os argentinos te pegam da cintura para baixo em qualquer lugar, né? E é assim que a gente fica aqui, né? No Uruguai é igual, é assim, desde que eu sou pequeno. Aqui futebol é futebol, né? A lei do futebol é uma. Depois temos que ganhar sempre. E, bueno, e tu vê que depois tem outras filosofias dos outros lados do mundo, né? Cada um tem a sua filosofia de jogo, né? E a cultura se transmite um pouco no jogo do futebol, né? Ah, com certeza. E essa coisa é engraçado, né? Porque antigamente, né, quando tinha aquele Mundial que era o campeão da Libertadores contra o campeão europeu, e era jogo de ida e volta. E os europeus não gostavam de jogar aqui por 2 motivos. O primeiro é que eles achavam que o nosso futebol era muito violento, principalmente o argentino. Sim. E no Brasil era o calor. O Uruguai também. No Brasil era o calor. Teve a Copa do Mundo aqui, cara. O que os torcedores reclamavam do calor era uma coisa impressionante. Eu falei, gente, a gente tá no inverno. Porque era inverno. Era o meio do ano, inverno aqui no Rio. Aí o pessoal vinha aqui e falava, meu Deus, o calor imenso, são 38 graus. Eu falei, gente, isso é um inverno. E fica essa coisa, né, do clima, da cultura, né? É impressionante. Isso é um lado muito legal do futebol. As histórias que tu falou mesmo, me lembro o Penarol, 1962, contra o Real Madrid, não é? Ele jogou lá, jogou aqui, depois não queriam vir jogar mais, porque davam muita patada, né? E bueno, isso fica no aprendizagem nosso, né? Desde que a gente nasce, falam, tu quer jogar, tem que aceitar a patada. Aqui é legal, né? Ir para o campo é futebol. Futebol é assim, não vai chorar, né? É assim que a gente aprende desde pequeno aqui, né? Exatamente. Agora já tá a globalização pegando, já tem, tu viu, né? Agora esse assunto do VAR, tu não pode nem chegar perto, porque não pode ter nada agora, né? Agora trocou todas as regras do futebol normal que a gente tinha, né? Qualquer contato é falta, né? Isso. O futebol vai estar perdendo. A história do Mundial do 30, que a Argentina jogou a final com o Uruguai, falam que foi uma guerra, né? Foi uma guerra. Os uruguaios ganharam, eu tenho que dizer que eu escutei
ganharam no peito. Os argentinos não sabiam por onde iam sair do estádio, né? Também o torcedor estava dentro do campo quase, né? Entrava correndo para dentro. Tanto a imprensa como... Era uma coisa totalmente diferente que hoje, né, Teixeira? O futebol ficou muito, muito limpinho, né? Assim, a entrevista tá chata, são as mesmas perguntas, as mesmas respostas. Ninguém pode falar nada, às vezes é uma provocação e tal. Antigamente as pessoas falavam, mandavam um recado um por outro. Aqui no futebol do Rio tinha muito essa cultura. O Túlio brincava com o Romário, que brincava com o Renato Gaúcho, era tão divertido. Hoje em dia é encarado como provocação, como afronta, e não necessariamente é. Né? Enfim, os costumes vão se perdendo, né? Infelizmente. Aqui se transmitiu muito de um para o outro. Inclusive aqui nesse time que eu falei, no Fronteira, meu pai foi diretor quando eu era pequeno. Eu joguei até os 17 anos nesse time. E foi o técnico que meu pai trouxe, foi o Mono Gambetta. Mono Gambetta foi um que jogou a final dos 50 no Maracanã, saiu campeão do mundo aí. Ele foi técnico meu aqui no Fronteira. E tu sabe que essa cultura do futebol, ele me contava, eles nos contavam, que nós éramos um grupo, terminava os treinos, nós se juntava 5, 6, conversar com ele recostado numa árvore, nos contava como foi a final, e aí a gente, adolescente, de 16, 17 anos, né, perguntava, e como foi? Quando vinha a bola no ar, eu estava perto do juiz, quando terminou o jogo, né, o árbitro apitou, mas o ruído do estádio era tão grande, fazia um murmúrio com uma abelha assim, que não se escutava muito. E eu estava perto do árbitro, o árbitro disse que levantava o córner e acabava o jogo. Então a bola vem no ar e o juiz acaba com o jogo e eu pego a bola com a mão dentro da área, me diz ele, né? E o Ashley, que era o goleiro, não viu que o juiz havia acabado o jogo, pensou que ele havia feito o penal e saiu correndo assim. Ele me olhou e queria matar o Mascoli, porque pensou que eu havia feito o penalti. E saiu correndo. Eu disse, não, acabou o jogo, somos campeões. Essas anedotas, Teixeira, aqui no Uruguai é muito natural, porque a gente são muito poucos habitantes e a gente convive com os jogadores que saíram campeões. Entende? O Uruguai teve uma história muito grande passada, na época do Peñarol, do Nacional, da Seleção. Então, esses veteranos sempre se cruzam aqui nas ruas. Não digo tanto em Rivera. Em Rivera temos algum campeão, como o Hugo de León, que foi campeão do mundo com o Grêmio. O Pablo Bengochea. Vários jogadores que são amigos nossos. Nós tomamos café com eles aqui. Então, como somos poucos e se conhecemos, essa transmissão do futebol, de um cara que saiu campeão com nós, é muito mais ligado que num país que tem muita população, entende, Teixeira? Então a gente aprende muito da teórica também e do escrito, né? Interessante. E você falou uma coisa, porque aqui no Brasil, o Maracanazo, como esse jogo ficou conhecido, sim, ele teve um impacto gigantesco na nossa cultura, né? Inclusive o maior escritor do Fluminense, que é o Nelson Rodrigues, ele tem interpretações disso que são, assim, que falam até do caráter da cultura do país. E aqui, o Maracanazo é visto como silêncio. Ele é traduzido como silêncio ensurdecedor, de 200 mil pessoas. E a versão uruguaia é interessantíssima, que você está me contando agora, eu não sabia, que é do som, quando você contou do jogador. Ele me falou isso aí e eu não me esqueço, porque eu também escutava que era um silêncio, né? Só que ele me disse que quando a bola vinha no ar, ele estava perto e o Mascoli não escutou o apito porque havia como um murmúrio. Não sei se a palavra no português se fala murmúrio, como em espanhol. Murmúrio é como uma abelha, assim, um zum, 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 que das pessoas falando uma com a outra, assim, em silêncio, né? Em tom baixo, mas se escutava muito, havia 200 pessoas olhando esse jogo, né? E não se escutava muito o que estava acontecendo. E eu estava perto do juiz, o juiz falou, eu reclamei que já estava na hora, e ele disse, não, levanta, senta, eu vou acabar. E acabou o jogo. Aí eu peguei, diz ele, eu peguei a bola com a mão e o cara queria me matar. O Mastro não me viu, não vou dizer a palavra que ele me falou aí, que o Mastro gritou para ele, né? Mas saiu correndo, essa palavra falou para ele.
Ele fez, existe pênalti, não, acabou o jogo. E aí foi a festa deles, né? Mas eles ficaram depois, que eles eram muito amigos dos jogadores brasileiros, porque já haviam jogado vários amistosos. Ele me falava que ele ficou muito triste porque eles eram muito amigos e foi uma coisa muito triste para os brasileiros, para os jogadores brasileiros, né? Então, eles ficaram tristes porque eles ganharam por um lado, ficaram felizes, mas eles haviam jogado, eu não sei se 3 ou 4 amistosos lá em Montevideo, e não era o profissionalismo de hoje. Lá eles recebiam os contrários, iam almoçar, jantar juntos, então eles se faziam amigos dos jogadores, né? Eles já se conheciam bem, isso também me falou. Então, acontece que eles ganharam, eles ficaram um pouco felizes. O próprio Dúlio Varela saiu de tristeza, porque deu tristeza que a gente estava tomando, triste nos bares. Ele foi tomar nos bares perto ali da rua Paissandu, ali perto do Fluminense, né? A Paissandu termina ali no estádio do Fluminense. Ali era o hotel onde ficava o Uruguai no Mundial, na rua Paissandu. Eu não sabia, essa rua histórica. E ali eles foram tomar o Dúlio Varela foi tomar cerveja, e depois que estava ali no meio ele manifestou, porque estavam tomando